Boa tarde para você, no ar mais um Ligado no Esporte aqui na tela do SBT Interior. Seja muito bem-vindo aqui na nossa casa. E hoje o Campeonato Paulista volta com tudo e com rodada quase cheia. Vamos ver a tabela então, olha lá. O São Paulo é o primeiro a entrar em campo. O tricolor, que vem de um bom resultado contra a Penapolense, joga às 7h30 da noite contra o Capivariano, do volante Amaral, aquele mesmo que é o muso do futebol, lá no Pacaembu. O outro grande em campo pelo Paulista hoje é o Santos, que às 10 da noite enfrenta o Mojimirim fora de casa. Já o nosso querido Penapolense enfrenta o Red Bull Brasil atrás da primeira vitória. A partida é às 7h30 lá em Campinas, que é a casa do Red Bull. E por falar no Campeonato Paulista, muitos times grandes ainda não pararam de contratar, viu? Teve apresentação, sabe onde, de jogador? Adivinha? No Palmeiras, lógico, né? 18º reforço do Verdão, o goleiro Aranha vestiu a camisa do time e falou sobre a disputa com o Fernando Praz pela vaga de titular. Estou chegando agora e vou trabalhar bastante para ser utilizado da melhor maneira que o clube achar que deve utilizar. O São Paulo apresentou o meio-atacante Ricardo Centurion, de 22 anos. Ele assinou o contrato por 4 temporadas. Questionado sobre a polêmica foto em que aparece com uma arma, o argentino, que jogava pelo Racing, disse que foi uma brincadeira de adolescente. O arma foi muito chico, aos 16 anos. No Internacional, a novidade é um ex-jogador do Grêmio. O meio-campo Anderson foi o herói gremista na Batalha dos Aflitos ao marcar o gol da vitória contra o Náutico, que garantiu o título da Série B em 2005. Olha, o Anderson é impressionante, né? Ele só tem 26 anos de idade, já faz 10 anos que aconteceu essa final lá. Ele era muito novo ainda e não estava bem lá no Manchester United, não. É um investimento arriscado do Inter, que vai gastar mais de 28 milhões de reais só em salário e luvas com o jogador. E outra coisa, o Aranha é um excelente goleiro, mas é difícil derrubar o Fernando Praz ali do gol do Palmeiras, né? Tá jogando muito o Fernando Praz há anos já. E as divisões de acesso também agitam essa quarta-feira. Pela Série A3, o Rio Preto joga às 4 da tarde lá no Anísio Haddad, tentando se recuperar da derrota fora de casa na primeira rodada. O adversário de hoje é o Primavera de Indaiatuba. A Votuporanguense também joga em casa, às 8 horas, contra a Santa Cruzense, o Caldeirão do Plínio Marinho. Vão ser ótimas partidas, viu? E o Mirassol também joga hoje pela segunda rodada da A2. O time enfrenta o Rio Branco de Americana, às 8 da noite, no estádio José Maria de Campos Maia. Para convencer o torcedor do Leão, a equipe tenta manter o 100% de aproveitamento e embalar no torneio. Tá aí o cara que deu a vitória pro Mirassol na estreia do Campeonato Paulista da A2. Jefferson Maranhão marcou o único gol do Leão na vitória por 1-0 fora de casa. O principal é a vitória, né? E foi muito bom estrear, fazer um gol e tomara que venham outros aí no campeonato. Mas nada de animação. No treino desta terça-feira, conversa em particular de Evaristo Pisa com os titulares para explicar o que ele espera do time diante do torcedor. Afinal, nesta quarta-feira, o Leão estreia em casa pela A2 e tem pela frente o Rio Branco. O clube de Americana também venceu na primeira rodada e, diante de um adversário melhor, o Mirassol precisa ter cuidado. O resultado na estreia foi positivo, mas para o técnico Evaristo Pisa, a atuação da equipe poderia ter sido melhor. O time criou várias oportunidades, mas só aproveitou uma delas. A equipe criou muito, no mínimo aí, sem demagogia. Placar ali, que se tivesse eficiência nas conclusões, era para ser um placar elástico. Pecamos nessa bola final. Sendo assim, o jogo se tornou perigoso. A partir do momento que a gente fez 1-0, o adversário se atirou, daí criamos mais 2, 3 chances de 1 contra 1. No caso do Jefferson Maranhão e o goleiro, uma outra situação do Toscano, e que a gente precisava ter um pouco mais ali de eficiência nessa bola final. A boa notícia para os jogadores é que os titulares vão ser mantidos. Devo manter a mesma formação. Não é o fato de um jogo, talvez, eu não ter tido uma eficiência, eu tenho que dar credibilidade. A gente vem se organizando em alguns jogos treinos antes da estreia dessa forma. Não tenho por que também mudar drasticamente aí uma formação.
Olha, pelo que se vê do Campeonato Paulista da Série A2, o Rio Branco é um possível adversário direto, né? Deve também ser uma das equipes que vão lutar pelo acesso na Série A2 desse ano. Então, essa partida jogada dentro de casa é essencial para o Mirassol disparar na ponta, né? Lembrando que esse campeonato é de pontos corridos, ou seja, cada vitória dentro de casa é essencial e fundamental para o acesso. E a gente acredita em mais uma vitória, lembrando que o jogo é no Maião, hoje, 8 horas da noite. Mirassol e Rio Branco de Americana. Todo mundo lá, hein? E o Timão não joga hoje pelo Paulistão, você viu. E sabe por quê? Porque tem Libertadores e de cara já é jogo decisivo. O Corinthians entra em campo às 10 da noite na Arena contra o Once Caldas da Colômbia. E esse Corinthians aí que a gente tá esperando jogar na Libertadores estreou muito bem no Campeonato Paulista, né? Uma vitória contra o Marília, tudo bem que o Marília não é um time gigante assim, mas é um time bom e o Corinthians mostrou qualidades. Na Libertadores, o time fica um pouquinho assustado, né? Principalmente o torcedor, por causa dessa partida. Não, a gente não tá vendo a partida do Tolima, né? Ainda, mas o Tolima, que em 2011 derrotou o Corinthians com aquele time de Ronaldo, Fenômeno, Roberto Carlos, não é o mesmo time. Então o torcedor corintiano não precisa ficar assim tão desesperado, que eu vou falar as diferenças dessas equipes. Ó, aquele time de 2011 tinha o Ronaldo Fenômeno gordo, tinha Jusileio do camisa 8 gordo, tinha o Roberto Carlos fora de forma, e aí ficava difícil, né? Sem contar que era apenas a segunda partida de um time que não havia feito pré-temporada no começo de 2011, ou seja, pegou um Tolima já voando, né? Por isso ficou difícil. Agora o Corinthians fez pré-temporada, o time do Tite também tá voando, tá sabendo jogar e tem peças muito mais fortes, com certeza, do que aquela equipe de 2011, muito mais fisicamente preparada. É um adversário difícil? Com certeza é, né? Lembrando que o Once Caldas foi campeão já da Libertadores, é um adversário complicado, mas eu acredito que o Corinthians nesse ano passe tranquilamente e assim enfrente o São Paulo na fase de grupos. O futebol pede isso, Corinthians, que você passe e enfrente o São Paulo na fase de grupos da Libertadores. Vai ser maravilhoso, hein? Lembrando que a estreia do Corinthians, se passar do Once Caldas numa fase de grupos, vai ser exatamente contra o São Paulo. É o que a gente aguarda, né? Um clássico na Libertadores. E depois do intervalo, tem Anderson Silva, o ídolo das artes marciais brasileiras, foi pego no antidoping. Olha só, a gente já volta.